Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos em mais uma aula aqui da Escola Bíblica, nesse domingo de manhã, que a aula vai ao ar, né? Espero que todos estejam bem aí, que todos estejam aí na comunhão do Senhor, do Espírito Santo, e que você possa separar esse momento agora para estudar a Palavra de Deus, para conhecer mais do Senhor, nesse tema maravilhoso de hoje, né? Que é a segunda vinda de Cristo. Então, é um assunto, assim, maravilhoso de se debater, de se discutir, e um assunto muito atual, né? Nos dias de hoje. Acredito que está cada vez mais próximo aí, ou nunca esteve tão próximo aí a vinda do Senhor, né? E gostaria aí de abrir para os nossos professores darem as boas-vindas. Hoje a gente está aqui mais uma vez com a nossa irmã Ruth, né? Uma bênção, obrigado, Ruth, todas as aulas aqui me acompanhando. É sempre um prazer estar com você, viu? Amém, amém. Graça e paz, amados. Que Deus abençoe, né, essa aula e que nós possamos navegar na Bíblia, né? E essa nossa esperança, né? Que Cristo veio, mas Ele vai voltar para nos levar. E que nós possamos cada dia mais estar mais preparados, né, e ansiosos para este dia. Deus abençoe a todos. Amém. E nosso professor aí, o Jonathan, meu irmão Joe, eu chamo de Joe. Seja bem-vindo aí, Joe. Muito obrigado também por sua presença, viu? Por nada, graça e paz, amados irmãos. É uma grande alegria estar com vocês, estar participando dessa aula que eu tenho certeza que vai alimentar a nossa esperança, alimentar a nossa fé, alimentar a nossa expectativa em tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, porque o nosso Deus é maravilhoso e a palavra dele a cada dia nos fortalece. Eu tenho certeza que a gente vai sair mais fortalecido com essa aula, com esses ensinos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Então, para dar início aí, vou fazer uma oração. Então, você que está aí na sua casa, feche seus olhos, vamos fazer uma oração para iniciar essa aula, amém? Senhor Deus, Papai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais este dia, por mais esta manhã, Senhor, maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Deus, de aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor, sobre a Tua vontade, sobre as nossas vidas, Senhor, e te peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza essa aula, conduza, Senhor, a minha vida, a vida do Jonathan, a vida da Ruth, Senhor, e que toque os corações, Senhor, dos irmãos que estão em casa, abre o entendimento, Senhor, que o Teu Espírito Santo abra os olhos e revele coisas, Senhor, que só o Senhor pode revelar, que só a Tua palavra traz, Senhor, e que possamos ser edificados, Senhor, mais uma vez e mais esta manhã, Senhor, e que possamos sair daqui fortalecidos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e que o Senhor possa estar na casa de cada um agora acompanhando essa aula conosco, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então vamos lá. Tema de hoje, a segunda volta de Cristo. Então a gente começa aqui com um versículo, né, que está lá em Hebreus 9:28, que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Glória a Deus. Então, aqui nossa esperança, né? Então, dando uma introdução, né, os estudiosos, né, no assunto, né, nossos irmãos teólogos aí, dizem que a Bíblia fala no Velho Testamento mais sobre a segunda vinda de Jesus do que sobre a primeira, né? Então, os estudiosos dizem isso, né? Analisando a palavra de Deus, lá no Velho Testamento é mais mencionado a segunda volta do Senhor Jesus do que a primeira, né? Que é mais sobre o julgamento mesmo, a segunda volta, né? E não pretendemos aqui nessa lição, né, dar um tratado teológico da segunda vinda de Cristo, mas destacar alguns pontos importantes, né? Como os irmãos sabem, é um tema maravilhoso, porém é um tema riquíssimo, né? E tem vários versículos, várias linhas de estudo, né?
e claro, né, no seminário, no NCO, isso é muito mais explorado, porém aqui para a nossa escola bíblica, eu acredito também que a gente vai ver alguns pontos importantes e vai sair com uma boa base aqui sobre a segunda vinda de Cristo, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina, o que nós como batistas cremos, né, na palavra de Deus. Eu acredito que vai ser uma bênção essa aula aqui para todos nós. Amém? E seguindo, né, então, os ensinos de Jesus a respeito da segunda vinda, né? O que o próprio Senhor Jesus falou sobre a vinda dele quando ele estava aqui conosco, né? Então, primeiro aí que a gente vai ver, né, ao falar sobre o reino de Deus, o Senhor Jesus usou algumas parábolas, né, para mostrar a realidade do seu retorno à Terra, né? A segunda vinda está associada à bem-aventurança dos justos e a condenação dos perversos, né? Então, são 3 parábolas aqui, a gente vai ler 2, a gente pode ler primeiro Mateus, Ruth, você pode ler para a gente, Mateus 13, de 24 a 30, e depois o Joe lê para a gente Lucas 19, de 11 a 27. Ok. Mateus 13, de 24 a 30, a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quer que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atirai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Até o 30, né? Isso, Ok. isso aí. Muito bem, Ruth, muito obrigado, viu? Então, aqui, né, nessa parábola, o Senhor mostra, né, que no tempo certo, né, ele virá e vai separar o joio do trigo aí. Por isso que a segunda vinda do Senhor também tá associada aí como a separação, né, dos justos e dos que serão condenados, né? E também Lucas 19, Joe, você pode ler para a gente? Posso sim. Lucas 19, 11 diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então, na minha vinda, o receberia com juros? E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai
ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á mais. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, a gente vê aí, né, que na segunda vinda do Senhor Jesus, para nós, né, os salvos é bênção, porém, haverá condenação e a justiça do Senhor sobre a terra, né? A gente até vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, sobre o reino milenar do Senhor. E é isso, né? Só explicando para os irmãos, né? Nessa parábola ele fala mina. Mina era uma medida monetária, né? Era como se fosse o valor de 3 meses de salário, né? E aí ela representa, né? Ele deu a quantidade igual para cada um, né? Como se representando a oportunidade de vida para cada um. E depois cada um reproduziu aí conforme tratou bem aquilo lá, né? Conforme tratou bem, vamos dizer assim, os dons que Deus deu, e cada um recebeu conforme aí conforme aquilo que produziu, né? Então, isso é muito sério, né? E isso vai acontecer aí na volta do Senhor Jesus, na segunda volta. Então, e também ele falou através dos sermões dele, não apenas por parábolas, né? Mas nos sermões dele ele também falou bastante sobre a sua segunda vinda. Está lá em Mateus 24, eu vou ler para os irmãos. Mateus 24, do 29 ao 31. E a palavra do Senhor diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais, pródigos, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E aí no 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, imagina aí como vai ser, como eu repito, né? Maravilhoso para nós, porém, para aqueles que não creem, vai ser um dia terrível, né? O dia do Senhor. E terceiro, né, ele também falava sobre a sua vinda quando ele estava consolando ali, conversando com os discípulos, né? A gente vai ler um versículo lá em João 14, de 1 a 6, se a nossa irmã Ruth puder ler, por favor. João 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito. Vou, pois, preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vos também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como sabemos o caminho? De 1 a 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, né? Então aí ele explica, né? Ele vai preparar um lugar e depois ele volta para nos levar para que possamos estar junto dele, né? Maravilhoso, maravilhoso. Se eu Posso comentar? Claro, claro.
Você já ia falar, né? É, Então, como a gente estudou a semana passada sobre a ressurreição, né? E a gente viu que não tem purgatório, que não tem reencarnação, não tem. Então, o que que nós temos? Aproveitar a oportunidade enquanto nós estamos aqui, estamos preparando, né? Para um dia ter o privilégio, né? De, quando Jesus chamar, a gente está pronto para encontrar com Ele, né? E porque com certeza ele falou que vai ter essa morada. A gente não sabe como vai ser essa morada, mas eu creio que vai ser muito boa, né? Como você mesmo falou na aula passada. O que Deus preparou, os olhos não viu, não entrou no coração do homem, né? Então é uma coisa muito boa, né? Se a gente não conhece, então é muito bom. amém. Amém. Glória a Deus, irmã. E tá chegando, né? Essa é a nossa esperança aí. Logo nós iremos conhecer. Amém? E seguindo aqui, né, os slides, o próximo slide a gente vai ver aí a segunda vinda de Cristo, né, sobre a perspectiva dos anjos, né, até os anjos testemunharam isso, né, tá lá em Atos 1:11, também é um relato muito bonito. Joe, se puder ler para a gente, Atos Sim. 1:11. Atos 1:11 diz assim: Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Amém. Aleluia, né? Então, imagina, né, gente, a cena. Eu até comentei na aula passada, né? Jesus ressuscitou, estava lá com os discípulos, e de repente ele começou a subir, simplesmente. Ele começou a subir aos céus, né? E claro, né? Todo mundo olhando, atônito. E aí aparecem dois anjos, né? E falam: por que vocês estão olhando para cima, né? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar da mesma forma. Então, maravilhoso, né? Sobrenatural e tremendo o poder de Deus nas nossas vidas, né? Ricardinho, e uma coisa interessante da gente já começar a antecipar para o pessoal é que os Uhum, anjos disseram que da mesma forma como os discípulos viram que Jesus subiu, vai ser a vinda dele. Então, de que uhum. forma que Jesus subiu? Ele subiu de uma forma simbólica? É de uma forma metafórica? Não, é de uma forma literal, de uma forma corpórea, de uma forma visível. Então, dessa mesma forma será a vinda de Cristo. Eu sei que logo mais a gente vai detalhar um pouquinho esse assunto, mas é legal já pontuar e já antecipar para o pessoal já ter essa dimensão do que os anjos estavam dizendo. Legal, Joe. Excelente, muito bem. É isso mesmo, né? É real o negócio. Literal, como você falou, né? Glória a Deus. E aí, né, também a gente pode ver o testemunho dos apóstolos, né? Vários escritores do Novo Testamento que destacam a segunda vinda do Senhor, né? Vamos ver alguns, né? O próprio apóstolo Paulo enriquece a mensagem da segunda vinda de Cristo. Está lá em 2 Tessalonicenses 2:1. Eu vou ler aqui para os irmãos. 2 Tessalonicenses 2. Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demoreis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo, ele fala aqui, né? Ele era até o 1, eu li o 1 e o 2, né? Que ele estava exortando ali, né, a igreja de Tessalonicense a respeito da segunda volta do Senhor Jesus Cristo, né? Que não cabia à igreja, né? Não cabia ao homem achar qual dia que ele ia vir, né? A gente vai até ver isso aqui um pouquinho mais para frente, mas ninguém sabe o dia, né? Se alguém te falar, ó, o dia é tal,
Então, você pode ter uma certeza que não vai ser naquele dia, né? E as circunstâncias que elas acontecerão, né? A gente leu um pouquinho atrás aí em Mateus, o próprio Senhor Jesus falando, né? Lá no Sermão da Montanha. Porém, aqui em 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3 também explica isso para nós um pouquinho do cenário que vai estar acontecendo quando ele voltar. Se alguém puder ler. 2 Tessalonicenses. Primeira essa. A 1 Tessalonicenses. Isso. 5, 2 e 3, né? Isso. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É isso aí. Então vai ser de repente, né, Ruth? Sim. Ninguém vai estar esperando por isso, né? Não vai ser algo assim que, olha assim para o céu, fala, eu acho que o Senhor vem amanhã ou o Senhor vem hoje à tarde. Não, ninguém vai estar esperando. Vai ser repentino, né? E Tiago também, né? Tiago diz que devemos aguardar a segunda vinda do Senhor com paciência, né? Então, como que a gente deve esperar? Com paciência. Joe, pode ler para a gente Tiago 5, 7 e 8? Posso sim. Tiago 5, 7 e 8 diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Tá chegando, né? Como a gente tem falado aqui, tá chegando e a gente tem que esperar com paciência, né? Esperar, claro, né? É a nossa é o que a gente mais espera, né? A nossa maior esperança, porém, a gente sabe que é tudo determinado aí no tempo de Deus e a gente pode até ansiar por isso, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, né? E só lembrando aí os irmãos, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode pôr aí no chat, a gente vai interagir com vocês, né? Na última aula os irmãos perguntaram, e é isso mesmo, viu, gente? A gente está, infelizmente, a gente não pode estar junto fisicamente, mas estamos juntos aí, mesmo que online, e surgindo dúvidas, questionamentos, comentários, coloca aqui no chat que a gente vai conversando, amém? E aí, como será, né? Tá aí a pergunta, né? Como será a segunda vinda de Cristo? Como será? Primeiro, ela será repentina, né? A gente falou um pouquinho disso no slide anterior, né? A comparação que a Bíblia faz de sua volta com a chegada de um ladrão, né? Sem aviso prévio, e tem algumas passagens aí, a gente pode ler a primeira e a última. Eu leio aqui Mateus 24, 43 e 44. E aí eu não lembro quem leu a última, se foi a Ruth ou se foi o Joe, pode ler Apocalipse 3, 16 e 15, tá? E os irmãos acompanhem aí na Bíblia de vocês também. São muitos versículos, né? Como a gente falou, é um assunto muito rico. Infelizmente a gente não consegue ler todos, né? Pelo tempo, mas os irmãos anotem aí, marquem. Se quiserem que a gente manda depois a apresentação aqui da aula, é só falar aí no chat que aí a gente manda a aula para vocês, tá bom? Que tem todas as anotações. Mateus 24, 43 e 44, diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E Apocalipse 3, 16 e 15. Eu leio aqui. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio,
Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É isso aí. Então, ele vai vir, né, como um ladrão, de forma repentina, e o juízo, né? Ou é quente ou é frio. O morno não vai dar certo não com o Senhor Jesus, né? E seguindo aqui, Jesus virá também como um relâmpago, né? Mateus 24, 27 e Lucas 17, 24. Se quiser ler Lucas 17, 24 para a gente, Joe. Tá, leio sim. Lucas 17, 24. Diz assim: porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Amém, amém. Então vai ser rápido, né? Repentino. Vai ser maravilhoso. Então, esses aqui são tudo que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia vai nos dizendo, né? Como será, qual será o ambiente, o que vai estar acontecendo no mundo, né? Já deixa claro que a gente vai ser no momento que ninguém vai estar esperando, né? Vai pegar todo mundo aí de surpresa, amém? Nós, claro, né? Seremos pegos de surpresa, porém estaremos preparados, né? A gente até vai falar um pouquinho sobre isso. O importante é estarmos preparados para quando isso acontecer, tá? E terceiro, Viu, né? Ricardo? Oi, pode Ricardo, só falar, Ruth. comentar. Então, você vê como um relâmpago. Ver um relâmpago, a gente não consegue nem ver, né? Nem consegue ver o relâmpago tão rápido que é. Agora, se a pessoa está desapercebida e quer se preparar na última hora, não vai dar tempo, né? Como você acabou falando agora, né? A gente está preparado. Então, quem está morno, como a Bíblia fala aqui, estou mais ou menos, né? Crente meia boca, né? Então, estou mais ou menos. Então, não vai dar tempo de se preparar, né? Mas eu sou batizado, eu vou na igreja, tudo, mas se não tiver preparado, não vai subir com Cristo. E não vai dar tempo de se preparar. Isso que a gente tem que meditar muito nisso, e é muito sério isso daí, né? Com certeza, Ruth. É muito sério, muito sério. A gente até vai falar aqui um pouquinho para frente de como se preparar, né, Ruth, para a volta do Senhor Jesus, mas é isso mesmo que você falou, né? Aí vai ser separado o joio do trigo, não vai ter mais ou menos, quase, não vai ter o quase não, ou é ou não é, não é verdade? E o Senhor sabe bem quem é e quem não é, né? Por isso que a gente tem que aproveitar aí o tempo de hoje, o dia de hoje, e se entregar verdadeiramente ao Senhor e buscar o Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso, né? Ele é viver com Jesus é viver de verdade, né? Quando a gente não tem Jesus, na verdade, a gente não vive, né? A gente sobrevive, mas com Jesus a verdadeira vida acontece, né? Até porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Maravilhoso. E aqui, Apocalipse 1, 7, eu leio aqui para os irmãos, já separei, fala assim, ó, será exterior, visível e pessoal, né? Como o Joe comentou aí anteriormente no início da aula, né? Diz assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, mais uma vez, né? Todos aí verão, vai ser real, vai ser físico, pessoal, né? Uma experiência pessoal. Então, vai estar claro aí para todo mundo. Amém? Amém. E aí, né, a pergunta, né, de novo, né, quando Jesus virá? Muitos se aventuraram, né, a marcar o dia da volta do Senhor Jesus à Terra. E aí, o que aconteceu? Deu ruim. Deu ruim. Todo mundo que falou aí o dia, a época, deu ruim. Não deu certo, né? Então, ninguém sabe, né? Tá lá em Mateus 24, 36 e 37. Pode ler para a gente, Ruth? Mateus 24, 36 e 37. Tá.
Mateus 4, 36 até 37. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. É isso aí. Então, né, Ruth, ninguém sabe, né? O próprio Senhor Jesus deixa bem claro aqui, gente. Então, isso é um ponto muito importante que hoje em dia, né, a gente acaba ouvindo aí umas coisas que não tem nada a ver, né, com a Bíblia, com a palavra de Deus, e ninguém sabe. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém sabe, e aí ele faz a comparação, né, que será como nos dias de Noé, né? Vamos falar assim, ele faz essa comparação porque é algo parecido que vai acontecer, né? Jesus simboliza isso, né? Ele vem e ele é a salvação, né? Assim como a arca de Noé foi a salvação lá para Noé e a família dele, assim também é Jesus, né? Ele é a nossa salvação e só quem estiver nele vai ser salvo. O restante vai ser destruído, como foi lá na época de Noé. Amém? E aí, né, os tempos e épocas da volta de Jesus são... isso é importante aqui para a igreja, né? Os tempos e épocas da volta de Jesus são de valor secundário, ou seja, a igreja não deve se preocupar ou despender esforço na tentativa, né? Faltou aí o tentativa de prever ou tentar definir a época exata da volta de Jesus, né? Então, esse não deve ser o nosso esforço. Isso está lá em Atos 1:7. Lê para a gente, Joe, fazendo favor. Leio sim. Diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É isso aí, né? Então, repetindo aqui, o dever da igreja, o dever, né, nosso como cristão, não é ficar estudando, né, pegando a palavra de Deus para faz uma conta aqui, compara lá com o Velho Testamento e tal, mostra que depois de tanto tempo, não, isso não é para nós, tá? Isso é o Senhor e só Ele sabe, e Ele não vai revelar. Isso não adianta a gente estudar, buscar na palavra do Senhor, porque ele já deixou claro aqui que ele não vai revelar, né? E o nosso esforço, né, aqui no 3, né, o mais importante é cumprirmos a nossa tarefa e responsabilidade até que a segunda vinda se cumpra. E qual que é a nossa tarefa? É levar o evangelho, né, anunciar Cristo, anunciar a salvação, anunciar a segunda volta do Senhor. Então, essa é a nossa tarefa, a nossa responsabilidade, e aí que deve estar os nossos esforços, e não em descobrir a data, mas sim em anunciar que em algum momento ele virá, certo, irmãos? Amém, amém. Amém. E se Deus não revelou, né, Ricardinho, é porque tem, com certeza, um bom motivo para isso, né? Uhum. Então, o fato de Deus não ter revelado faz com que a gente fique vigilante o tempo todo, porque pode acontecer a qualquer momento. Então, como a Ruth disse, a gente tem que estar preparado. Então, o fato da gente não saber que momento que vai acontecer predispõe a gente exatamente para isso, para que a gente fique preparado em todo o tempo, para que a gente aguarde que isso possa acontecer em qualquer momento, né? Então, o fato de Deus não revelar para a gente nos ajuda a mantermos a postura que Ele deseja que a gente tenha em todo o tempo. Exatamente, Joe, exata. Se não, imagina, né? Todo mundo soubesse, né? Vai ser no ano 2024. Até o ano 2023, 11h59, todo mundo ia fazer o que queria, aí ia ser, imagina, aí 2023, dia 31 de dezembro, 10 para meia-noite, aí que o pessoal precisa aceitar Jesus, precisa buscar o Senhor, porque 10 minutos ele volta. Então, né, o Senhor, claro, né, o Senhor é a sabedoria e é justo, né, isso, ele é justo, né? Nosso Deus, ele é a justiça, nosso Deus é justo.
e glória a Deus por isso. É até bom mesmo que a gente não saiba, né? Ô, Ricardinho, e eu creio que ele não veio buscar não veio buscar a igreja ainda pela misericórdia, porque eu creio que tem muita gente que o Senhor fala, vou dar mais um tempinho para essa pessoa se arrepender dos seus maus caminhos, suas más ações, dos seus pecados. Eu estou dando esse tempo para você. Então, nós temos que ter paciência também com esses irmãozinhos também, né, que eles não conseguem vencer o pecado, não conseguem vencer as dificuldades na vida dele, mas ele também tem que se esforçar, né, para procurar o Senhor, procurar Deus, porque é uma chance que ele está tendo. Eu penso assim. É isso aí, Ruth. E claro, né, nós temos os nossos, como a Ruth falou, né, os irmãos, né, lutam para enfrentar o pecado e tal. Claro, né, a gente fala que está preparado, não é que a gente é perfeito, né, que a gente não peca mais, é só o Senhor vir. Não, a gente está preparado dessa forma, né, porque a gente crê na segunda vinda do Senhor, a gente crê que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e suficiente, único e suficiente Salvador, e a gente busca viver uma vida de santidade, mas é a santidade não no sentido, né, de que a gente não peca mais, mas de fazer a vontade de Deus, de buscar o relacionamento com Deus e procurar viver no centro da vontade dele, né? É isso que nos sela, né? O Espírito Santo de Deus nos deixa selados aí para a segunda volta do Senhor Jesus. E claro, né, como a irmã Ruth falou, Deus ele é misericordioso, né? Então, a cada minuto que passa, a cada dia que passa, é mais uma oportunidade para que a gente possa realmente se converter dos maus caminhos e realmente viver uma vida cristã de verdade. E para aqueles que ainda não são cristãos, essa oportunidade de aceitar o Senhor Jesus, de mudar de vida. Então, cada minuto, cada dia é uma oportunidade a mais que Deus deixa para a gente, né? E Ele é maravilhoso. E seguindo, né? Ainda, né? Quando Jesus virá, né? Como a gente falou, Deus não revelou e não vai revelar o dia, a hora que Ele virá. Porém, os sinais, né? Indicam que está próximo, né? O exemplo que Ele nos deu foi o da figueira brotando, né? Então, são 3 os sinais aí da segunda vinda de Jesus, né? Primeiro, está relacionado com Israel. A restauração de Israel aponta para o fim, quando se finda os tempos dos gentios. Romanos 11, 25 a 29. Eu não sei quem quer a vez de ler. Pode ir, Ruth, Eu me perdi. Eu achei já. Tá bom. Romanos 11, 25 a 29. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele aparecerá de Jacó as impiedades. Ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por nossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É isso aí, né? Então, aqui Paulo, ele explica, né, que um dos sinais é a restauração de Israel, porque a gente sabe, né, que o povo de Deus, ele rejeitou a Jesus, né? Eles não creram nele como Salvador, e isso, né, era necessário, né? O próprio Senhor endureceu o coração deles para que nós, né, os gentios, chegássemos ao conhecimento da verdade, do evangelho, né? Então, quando Israel começar a ser direcionada, né, para crer no Messias, para crer no Senhor Jesus, no Messias, eles creem, né, que virá ainda pela primeira vez. Porém, quando a nação de Israel estiver sendo restaurada, né, restauração do templo, né, e tudo mais, e aí são os sinais que o fim está próximo, né, que está chegando, né, e eu creio que a gente já
já está chegando a essa proximidade aí, viu, gente? Amém. Também, né, o derramamento do Espírito Santo está lá em Joel 2, 28 a 30. Você pode ler para a gente, Joe? Sim. Joel 2, 28 ao 30. Diz assim: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Amém. Então, amados, eu creio que essas coisas já vêm acontecendo nos nossos dias, né? O que vocês acham aí? O derramamento do Espírito Santo, né? Os vossos filhos profetizarão, não é verdade? Então, o Senhor está disponível, né? Quem o busca, encontra. E eu creio que isso já vem acontecendo nos nossos dias, o derramamento do Espírito Santo. O que vocês acham? Amém, com certeza, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia, né? As pessoas começam já a falar, gente, vamos orar, vamos buscar Deus, né? Eu acho que tudo, Deus tem um propósito, né? Sempre quando vem uma tragédia, uma pandemia, uma epidemia, a igreja se levanta, né? A igreja, tanto é que você não vê domingo mesmo, teve uma passeata em prol da família e as pessoas pedindo a abertura da igreja, né? Então, nunca se clamou tanto por Deus, pela misericórdia do Senhor, como está sendo agora. Eu creio que é um momento que Deus está preparando, que as pessoas, uma oportunidade das pessoas se voltar para Deus, buscar Deus e ver que tudo está no controle dele. Eu creio que está tendo, sim, um derramamento do Espírito, sim. Eu creio. Amém, amém. Eu também creio, viu, irmã? E é real, isso já acontece nos nossos dias, né? E Amém. o evangelismo mundial, né? Jesus disse que esse evangelho será pregado para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Tá lá em Mateus 24:14, eu leio para os irmãos, diz assim, ó: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim, né? Exatamente como está escrito aí. Então, o próprio Senhor Jesus falou, né? Então, muitas nações, né, já conhecem o Evangelho, já conhecem o Senhor Jesus. Claro, né? Nós temos muitas nações aí que proíbem, né, a pregação do Evangelho, né? Nós temos a janela 1040, países aí que perseguem os cristãos, porém eles já conhecem, ali já foi, por isso que é proibido, né? Porque já foi anunciado, né? Então, eu creio que está próximo, né? Como a gente comentou aqui, ninguém sabe o dia, a hora, porém os sinais mostram, né? Os sinais indicam que está mais próximo do que nunca, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Em relação ao evangelismo mundial, é importante a gente entender quais ferramentas hoje a igreja tem em mãos para que esse evangelismo mundial aconteça. Antes os esforços missionários, eles eram grandiosos para que o evangelho fosse anunciado, às vezes em regiões não tão distantes, mas por conta da dificuldade de locomoção, pela falta de tecnologia, era mais difícil que o evangelho chegasse a determinadas regiões. Mas hoje, dá para a gente fazer, por exemplo, uma live e transmitir para o mundo inteiro. Então, a tecnologia traz para a igreja também uma ferramenta que acelera a capacidade do evangelismo, acelera a capacidade de pregação do evangelho. Então, tudo isso, com certeza, faz parte daquilo que Deus proporciona para a igreja para que o propósito dele também se cumpra. Amém. Eu creio, Joe. Eu creio, né? A própria palavra do Senhor diz, né, que a ciência se multiplicará
né, no fim dos tempos, e é com esse objetivo mesmo, né, claro, né, que o homem, né, o pecado distorce, né, tudo aquilo que de Deus, né, a intenção de Deus, mas eu tô com você nessa, eu creio que toda essa tecnologia também é para facilitar que a palavra seja anunciada, seja propagada aos quatro cantos do mundo, né? E a gente tem essa ferramenta em nossas mãos, né? Cabe a gente saber usar da melhor forma possível, né? Se a gente não pode, como você falou, né? Se a gente não pode ir para algum país, para algum lugar, a gente pode mandar uma live, manda essa aula, compartilha, né? E o evangelho vai estar sendo pregado, vai estar sendo anunciado. E eu creio que isso aí já são aí os prenúncios aí da volta do nosso Senhor. Glória a Deus. É verdade, vou comentar aqui. Hoje mesmo eu estava vendo até aquela página daquela revista eletrônica, né, que é cristã, Guia-me, e um testemunho de uma ex-bruxa que ela se converteu ouvindo o testemunho do Alice Cooper, que é aquele roqueiro, né? Uhum. Então ela falou assim que ela ouvindo o que Deus fez na vida dele, que ele era um roqueiro daqueles que bebia sangue, né, nas apresentações dele e tudo. E através do testemunho dele, ela se converteu. Então, como o Joy falou, né, que a tecnologia tem ajudado, lógico, ela tem dado muito prejuízo também para as famílias e tal, né, mas quem sabe usar, e nós que somos cristãos devemos usar para o bem, a gente pode usar ela, sim, para falar de Jesus, né, com certeza. Amém, glória a Deus, Ruth, e vamos lá. Tanto que nesse momento de pandemia, né, a tecnologia aí está sendo um instrumento de Deus, né, para que a gente tenha os cultos, para que a gente tenha esse estudo da Bíblia. Claro, né, o culto presencial não substitui aqui o culto online, né, mas, né, se não fosse isso, a gente não teria nada, imagina a situação. Então, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Seguindo, né? Qual o propósito, então, da vinda de Jesus? Né? Qual a intenção, né? Primeiro, levar os seus para ele, né? A gente até leu lá a Ruth leu, né? Em João 14, mas também tem uma passagem aqui em Tessalonicenses, eu vou abrir aqui para ler para os irmãos, que fala também sobre isso. 1 Tessalonicenses 4:17. Diz assim: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, ele vem para nos buscar, para buscar os que são dele, né? Os que são dele. E glória a Deus por isso. 2, ele vem para julgar, Jesus, ele é apresentado como juiz também, né? Como a gente falou no início da aula, e tem um versículo aí que a gente pode ler, se a Ruth puder ler para a gente, Mateus 25, de 31 a 40. Ok. Mateus 25, do 31 a 40. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro, me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntarão aos justos: Senhor, quando foi que tivemos
com fome, quando tivesse com fome, demos de comer, ou quando estivesse com sede, demos de beber, e quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhe dirá, em verdade, verdade, afirmo que sempre que o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém, né? Então, Amém. glória a Deus, né? Ele mostra aí que, como a gente falou, né, no início, ele vem como juiz também, né? Ele vai separar lá, como a gente falou, vai separar o joio do trigo. Aqui ele menciona que vai separar as ovelhas dos cabritos. Então, ele é o juiz. Um dos propósitos da segunda volta do Senhor Jesus é para ser o juiz sobre a terra, né? E 3, ele vem para estabelecer o seu reino milenar. Por 1000 anos o Senhor vai reinar na terra. Você pode ler para a gente aí, Joe, Apocalipse 20, versículo 4? Posso sim. Apocalipse 24. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É isso aí. Então, o Senhor, né, ele vai reinar, é o milênio, né? O Senhor Jesus, né, será também o reino político, né? E ele estará reinando em Jerusalém, ou seja, a capital do mundo, né, será Jerusalém, e ele estará lá como rei reinando durante esse período aí a terra. Amém? E é nesse período aí que o nosso inimigo será amarrado, né? E mesmo com o inimigo amarrado, né, sem a ação maligna do diabo, né, sem a influência maligna do diabo, o homem irá pecar, né? Isso vai ficar claro aí nesse reino, durante esse reino milenar aí de Jesus. Porém, que maravilhoso, né? O presidente do mundo, né? O rei do mundo vai ser o Senhor Jesus, então será um reino extremamente justo, né? Durante esses 1000 anos aí, né? Algo maravilhoso. Alguém quer comentar algo? Podemos seguir? Mas nesse tempo aí, muita gente fala, mas se eu ficar, algumas pessoas já falaram, se eu ficar, né, quando Jesus buscar a igreja, eu vou ter essa chance de me arrepender, mas você viu aí, como o Joel leu, né? Para a pessoa ser salva, ela tem que ter tanto assim convicção de que Jesus vai dar outra chance para ela, que ela vai ser decapitada. E agora é tudo de graça, gente. A gente não precisa fazer nada. Nós estamos no período da graça. Então, a gente não é melhor a gente se esforçar agora e seguir a Cristo e fazer as coisas conforme a vontade dele, viver em santidade? É difícil, mas ele está como nosso advogado agora. Então, não vamos esperar ele ser nosso juiz, né? Então, é muito duro, é cruel, é muito triste saber que a pessoa, às vezes, vai esperar para quando Jesus estiver aqui reinando na terra, para ela se arrepender, porque a salvação vai ser adquirida através da morte, através de ela ser decapitada. Ela vai ter que, se ela não aceitar o sinal da besta, ela vai morrer, e só vai ser salva se morrer. Então, vamos aproveitar o período da graça, porque é de graça. Amém, Ruth. Ele nos dá a salvação de graça. É isso aí, é como você falou, né? É o nosso advogado, né? Vamos aproveitar que ele é o nosso advogado aqui. Amém? Amém. E seguindo, né? Como se preparar então, né? A gente falou um pouquinho, agora a gente vai entrar mais a fundo aqui de como se preparar, né, para a segunda vinda de Jesus, né? Então, seguindo, primeiro, aceitando como Senhor e Salvador. Quem crê em Jesus se garante para a primeira ressurreição, para a segunda vinda de Jesus, né? A ressurreição que a gente comentou na aula passada, né? Que todos irão ressuscitar, porém uns para
a vida eterna, outros para a condenação eterna, né? É a primeira e única maneira de estar presente naquele dia, ter Jesus no coração e possuir o Espírito Santo, o selo da nossa redenção. Então, é isso aí, galera. É buscar o Espírito Santo, é buscar a intimidade com Deus, se converter verdadeiramente e aí deixar que Deus guie as nossas vidas e não mais nós venhamos ser o guia das nossas vidas, né? Ter o Espírito Santo, né? Ter acesa a lâmpada para a chegada do noivo. Então, aqui é uma parábola que né, Jesus falava muito sobre parábolas para explicar, né, para os discípulos, para dar uma ideia de como será. E aqui essa parábola eu vou ler para os irmãos, está lá em Mateus 25, de 1 a 13, que diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram prudentes, e 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o venderam e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, tá muito claro, né? Tá muito claro, né, como que a gente deve se preparar, né? A gente deve manter a nossa lâmpada aí, a nossa chama acesa. Na verdade que depois não vai adiantar, né? Igual a gente viu aqui, né? As nécias, né? As outras versões falam as loucas, né? Imprudentes, não se prepararam, né? Não levaram o azeite, e aí faltou, tiveram que sair comprar. Foi o momento que o noivo chegou e aí não dava mais tempo. Então, como a Ruth até falou anteriormente, esse é o tempo, gente. Esse é o tempo da gente se encher do Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, manter a nossa chama acesa. É muito triste, né? Eu creio que em tudo Deus tem um propósito, né? Mas é muito triste a gente ver que nesse tempo que a gente não está tendo culto presencial, infelizmente, culto online, a fé de muitos de nossos irmãos tem se esfriado, né? Isso é muito triste, isso é muito triste. É claro, né, que nada se compara ao culto presencial. A gente, né, foi chamado também para prestar culto a Deus, né? Eu creio que a nossa principal missão é essa: adorar a Deus, prestar culto ao Senhor. Porém, quando a gente, devido a toda essa situação, alguns irmãos já nem assistem mais o culto online, nem buscam mais ler a palavra de Deus, nem buscam mais orar, e aí é que está o perigo, né? Quando a gente deixa essa chama se apagar, a gente vai se distanciando de Deus, e cada vez mais que a gente está longe de Deus, a nossa fé vai diminuindo, até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, é muito importante, irmãos, a gente continuar buscando em todo tempo, porque esse é o tempo. Amém? Amém. E 3, né? Viver de acordo com a vontade de Deus. Isto inclui santificação e uma vida agradável a Deus, conforme a gente até já comentou um pouquinho, né? E aqui, importante, né? Ou você está preparado para a volta de Jesus agora, ou não está. Se não estiver, prepare-se.
aceite-o como seu Salvador e Senhor e viva de acordo com a sua palavra, né? Então não tem essa de que, eu estou me preparando, eu estou quase lá. Ou a gente está preparado ou a gente não está, né? Ou é ou não é. e esse é o momento da gente estar, sim, preparado para a volta do Senhor. Amém? Amém. Então, seguindo, conclusão, né? Já vamos seguindo aqui para o final, né? Então, primeiro, na volta de Jesus, ele reunirá os salvos que já tiverem morrido, pois esses ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados junto com eles, né? Foi um tema até da nossa última aula aí com relação à ressurreição, porém vale a pena a gente relembrar aqui e ler novamente. Você pode ler para a gente, Ruth? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Tá. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Maranata. Amém. Então, primeiro, né, ele reunirá os salvos. Segundo, né, o crente em Jesus não tem que se preparar para a segunda volta de Jesus, mas deve estar preparado agora, conforme a gente falou no slide anterior, né? Não deixe para depois. A salvação é pela fé em Jesus e não pelas obras por nós praticadas, né? Então, a gente sabe que tem uma linha aí, tem pessoas que acreditam que precisa fazer a obra para ser salvo, né? Eu preciso ser bonzinho para ser salvo, eu preciso ajudar o pobre, ajudar a viúva, o órfão, claro, tudo isso é importante, mas isso deve ser o resultado, o fruto da nossa salvação, e não a razão pela qual nós venhamos a ser salvos, até porque a salvação vem pela fé que Cristo Jesus é o Senhor, é o Salvador, que ressuscitou dentre os mortos e que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, como a gente falou, né? Não tem que, vou me preparar, não. Eu estou preparado agora. Amém? Verdade. Amém. E terceiro, né? Só ficar pensando na volta de Jesus não resolve. Enquanto isso não acontece, precisamos estar trabalhando em sua obra e orando pela segunda vinda, né? Orando pelas pessoas. Então não adianta também, né? Legal, eu tenho a fé, eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele é o Senhor Salvador. Amém. Legal, estamos salvos. Porém, se a gente ficar sentado, né, do banco da igreja esperando Ele voltar, esse não é o propósito dele para nós. Ele nos chamou para que nós venhamos anunciar o evangelho, anunciar a segunda vinda, anunciar aí as boas novas, né? Trabalhar na sua obra. A gente viu, né, nas parábolas aí, ele confiou talentos para nós e espera que nós venhamos fazer bom uso disso, né? Dos talentos, dos dons que ele nos dá, que é tudo para servir a igreja, é tudo em prol do reino, nunca é para nós, né? E esse deve ser o nosso dever, essa deve ser a nossa missão. Amém? Se os professores quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Amém. Eu acho que esse último tópico, ele traz para a gente realmente uma mensagem importante para a gente, porque muitas vezes, quando a gente fala da volta de Jesus, a gente pode adotar uma postura onde, já que Jesus está voltando, eu não tenho mais nada com esse mundo, eu não preciso mais me envolver em projeto nenhum, eu não preciso mais realizar nada, porque Jesus está voltando, então é só eu esperar ele voltar e pronto, não tem mais nada para mim aqui. Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina que o nosso anseio por Jesus é
pela volta de Jesus, também é o que deve mover o nosso coração para que a gente se envolva em projetos, às vezes até projetos de longo prazo, projetos futuros, para que a gente possa glorificá-lo em cada momento da nossa vida, para que quando ele voltar, ele nos encontre trabalhando, dedicados à vontade dele para as nossas vidas, e que a gente possa ouvir aquelas palavras maravilhosas, que é quando ele diz assim: muito bem, muito bom, servo fiel, né? Muito bom, servo fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Agora entra na alegria do teu Senhor, participa da alegria do teu Senhor. Então, acho que esse deve ser o nosso desejo. Trabalhar, nos dedicar até que o nosso Senhor venha, para que ele nos encontre da forma que ele deseja, né? Isso é o mais importante. Amém. 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 Glória a Deus, Joe. É isso mesmo. Quer comentar alguma coisa, Ruth? Eu acho que o Joe fez uma boa colocação, é isso mesmo, né? Não adianta falar, Jesus vai voltar mesmo, eu vou ficar aqui, né? Vou parar, não vou trabalhar mais, não vou trabalhar numa obra, porque a minha salvação está garantida. Não, nós temos que voltar, temos que trabalhar, sim, temos que estudar, principalmente os jovens, né? Estudem, que Deus pode usar você na sua universidade, no seu trabalho, onde você estiver, Deus vai usar você. E eu acho que o Joe colocou muito bem isso daí. Glória a Deus, Ruth. E até uma brecha aí, fazer uma propaganda aí para o Jesus Live, né? Eles estão falando sobre esse tema mesmo, né? Esse mês, maturidade na vida natural, né? Eu tive a oportunidade de ministrar na semana passada e foi uma bênção. E é basicamente isso, né? Que a gente deve trabalhar, deve buscar, sim, e aguardando a segunda volta do Senhor, aguardando no próximo instante, né, que ele venha, né? A gente esse é o nosso dever, né? Nós devemos buscar a vontade de Deus para nossa vida, até porque a gente vai ter, puxa vida, a eternidade lá, né? Não acho que a gente vai ficar descansando lá, não, mas a gente vai estar vivendo coisas maravilhosas lá. Então, agora aqui na Terra é o tempo de correr atrás e fazer a diferença e ir para cima mesmo, porque como, né, o Joe, a Ruth aí falou, Deus ele se agrada em nos usar, né? Seja, né, na universidade que a gente for fazer, seja na obra dele, né, como pastores, obreiros, enfim, né, no nosso país mesmo, né, precisa tanto de homens e mulheres de Deus, por exemplo, na política, né, precisa ter para Deus usar, né? Senão, né, a gente vai ficar reclamando aqui, mas se a gente não for atrás, e glória a Deus por isso, glória a Deus por essa aula, e Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, estamos aqui. Amém. Que possamos estar, sim, preparados para a segunda vinda dele, porque, né, fazendo o resumo aí da aula, vai ser repentina, né? Por mais que os sinais mostrem que está próximo, ninguém sabe o dia nem a hora, pode ser a qualquer momento, e nós temos que estar preparados, nós temos que estar cheios aí, nós temos que estar com azeite, nós temos que estar cheios do Espírito Santo para que nós possamos viver essa bênção aí de maneira maravilhosa. Amém? Amém. E aí o último versículo de hoje, versículo maravilhoso, está lá em Apocalipse, de 12 a 17. O Senhor diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, né? Não tem
acho que a gente fica extasiado, né? Não consegue descrever em palavras, né, a maravilha, né, desse Deus bondoso, maravilhoso, um Deus justo, Deus fiel, que cuida tão bem de nós, e esse amor que ele tem por nós é algo maravilhoso, né? Como eu comentei na última aula, né, por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis e dificuldades, a gente não pode desanimar porque a gente tem a palavra dele, né? Porque a gente tem ele conosco, e ao ler, ao ouvir essas palavras, não tem como a gente desanimar, né? Não tem como, porque a gente sabe que vai dar tudo certo. Eu vi essa semana uma postagem, foi de um dos heróis da fé, não sei se foi Billy Graham, não lembro se foi o pastor que postou, mas ele fala assim, eu li o último capítulo da Bíblia, as últimas palavras da Bíblia, e eu sei que vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo, porque eu li as últimas palavras da Bíblia. Então isso é maravilhoso, né? A gente sabe que vai dar tudo certo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus, meus amados. Então, finalizamos aqui a nossa aula. Espero que os irmãos tenham aprendido aqui, que o Espírito Santo tenha tocado a vida de vocês, como tocou a minha vida, da Ruth e do Joe. E, claro, né, a gente está aí no chat, se tiver dúvidas, questionamentos, a gente está aqui para procurar esclarecer para os irmãos. E agradecer a Deus por tudo, né? Que Deus abençoe esse dia. Não esquece que mais tarde, às 19 horas, a gente tem o nosso culto, e que seja um domingo abençoado para todos, né? Então, para finalizar aí com uma oração, pedir para a nossa irmã Ruth orar para nós. Amém? Ok. Oremos então. Pai querido, Pai amado, te louvo, Senhor, pelo privilégio, Pai querido, que nós temos, ó Pai, de aprender a Tua palavra, Senhor, pela liberdade, Senhor amado, que nós temos, ó Pai querido, estar aqui, Senhor, através da tecnologia, Senhor amado, que o Senhor nos permite, Senhor querido, Senhor, chegar até os lares, ó Pai querido. Deus maravilhoso, abençoa cada vida, Senhor. Primeiro, Senhor querido Deus, queremos te louvar, Senhor amado, por cada irmão, Senhor, que está assistindo, Senhor, essas aulas, Jesus amado. Ó, Senhor, alcança, Senhor, aqueles, ó Pai querido, que estão, Senhor querido, longe dos teus caminhos, ó Pai, que eles possam, Senhor, ter a mesma esperança que nós, ó Pai, de dias melhores, ó Pai. E como o Senhor, irmão Ricardinho falou, Senhor, no final, Senhor amado, vai dar tudo certo. No final, Senhor, o Senhor vai nos buscar e nos levar para contigo, Senhor amado. Essa é a nossa esperança, Pai. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Ruth. Obrigado, Amém. meu irmão Joe. E obrigado a vocês que assistiram essa aula. Até semana que vem, no mesmo horário. A gente tem mais um tema aí maravilhoso para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Deixa eu parar aqui.